Olá a todos, eu me chamo Maria, fui casada por muitos anos e fazem 5 anos que eu me separei e divorciei. Fiquei muito triste com tudo isso, mais triste ainda pelas palavras grosseiras que eu ouvia do meu marido, tipo, você é gorda, tem muito seio, você é burra, idiota, etc. E depois de 2 meses dele sair de nossa casa, eu já não tinha forças nem para comer. Eu me sentia um lixo, gorda, burra, mal amada. Enfim, tudo de ruim estava em mim. Eu perdi o meu emprego e 1 semana depois eu perdi o meu pai. Bem, eu estava arrasada. A minha mãe já havia falecido há muito tempo atrás e agora o meu pai. Mas enfim, ele deixou uma casa e eu fui morar lá. Pelo menos eu não pagava aluguel. Conheci uma amiga que era minha vizinha e vou chamá-la aqui de Teresa. Teresa sempre se mostrou uma amiga muito prestativa, que sempre me ajudou quando eu mais precisei. E mais tarde, eu vi a descobrir que Teresa mexia com candomblé. E ela veio e me disse que o meu estado de depressão era consequência de um trabalho de macumba que a amante do meu marido fez para ele se separar de mim e eu ficar doente. Bem, eu fiquei sem palavras quando descobri isso, pois eu nunca fiz mal a ninguém. Só queria ser feliz com o meu marido. Mas enfim, a Teresa se prontificou a fazer um trabalho espiritual para devolver a macumba que haviam jogado em mim. O trabalho precisaria de um tempo para surgir efeito, e a Teresa precisou chamar o seu irmão, que chamarei aqui de Fernando. Fernando era um magista experiente, e para quem entende do assunto, ele trabalhava com magia goétia, magia enoquiana, magia dos elementais, magia egípcia, magia negra. Resumindo, ele mexia com todo tipo de magia e era um Aleister Crowley da vida. Ele tinha 32 anos, era bem novo, bonito, inteligente e eu tinha 24 na época. Fernando se prontificou a me ajudar sem me cobrar 1 centavo por nada. Bom, ele já deveria saber que eu também não tinha como pagá-lo. Foi 1 semana direto de trabalho espiritual e tudo que o Fernando pedia para mim, eu fazia. Um certo dia, a Teresa me chamou e disse que eu já estava ótima e que agora já estava na hora de eu me afastar do seu irmão Fernando. Bem, eu fiquei sem entender o que ela quis dizer com isso. E mais tarde, eu comentei isso com o Fernando e ele disse que ainda precisávamos terminar o que começamos. E disse também para mim não dar bola para o que a Teresa falava, pois ela estava meio louca. Naquele mesmo dia, ele foi tomar satisfação com a sua irmã e os dois brigaram. Óbvio que a partir daquele dia, ela não quis mais falar comigo. No dia seguinte, Fernando me procurou para saber como eu estava, e depois de ver que eu já estava bem melhor, ele me chamou para sairmos e nos divertir. Bom, assim fizemos. Chegamos em casa às 2 da manhã, depois de ter tomado todas. O Fernando começou a dar em cima de mim, dizendo que eu era linda e se eu topava ficar com ele. Bem, eu sempre o vi como um amigo e disse que era muito cedo ainda para que eu me envolvesse com alguém. Ele pareceu não aceitar aquilo que eu disse e foi embora com uma expressão de ódio. Bem, eu deixei pra lá e fui dormir. E naquela noite eu estava meio dormindo, quando senti uma paralisia em meu corpo e senti nitidamente um homem forte,
Eu senti o seu corpo nu em minha cama, senti as suas mãos passando em meu corpo e eu ouvi claramente: "Você é linda, gostosa e os seus seios são deliciosos." Bem, fizemos amor a noite inteira, transamos loucamente e eu fiquei sem saber o que fazer. Acordei de manhã e estava com manchas em meu corpo pelos chupões que ele me deu. E eu, com vergonha, não contei nada para ninguém. Isso passou a se tornar frequente e todas as noites eu esperava por este homem. E eu não conseguia ver o seu rosto, mas tocava em seu corpo e ele me fazia feliz, desejada, amada. Mas isso não deixava de ser uma loucura, pois era um ser de outro mundo, me namorando nas noites escuras. Bem, eu não sei se o Fernando tinha alguma ligação com aquilo, mas não demorou muito para mim perceber o quanto estava apaixonada pelo Fernando. E logo caí na conversa dele de namoro. Mas foi só eu começar a namorar com ele que os ataques sexuais que eu sofri à noite simplesmente pararam. Bom, começamos a namorar e a morar juntos. O Fernando tinha o costume de sair em noites de quinta-feira e só voltava na sexta-feira pela manhã. Porém, ele voltava todo sujo e com as roupas toda rasgada, e ele nunca me dava explicação de onde estava indo. Então, como sempre fui ciumenta, eu decidi seguir ele, pois tinha certeza que ele estava me traindo com uma rapariga. Eu o segui até um matagal e era noite de lua cheia. Me escondi atrás de uma árvore e pude ver o meu marido se transformando em uma besta demoníaca. Eu vi com os meus próprios olhos. Ele caiu no chão e começou a girar, e no momento achei que ele estava incorporando alguma entidade. Mas logo percebi que ele estava transformando literalmente em uma criatura. O seu corpo estava repleto de pelos, as suas pernas ficaram curvadas, ele tinha um focinho de cachorro e estava muito maior. Deveria ter uns 2 metros, enquanto o Fernando, que eu conhecia, tinha aproximadamente 1,72. Aquela coisa ficou uivando ali para a lua durante uns 10 minutos. Eu me segurava para não desmaiar de tanto medo, e a cada uivo que a criatura dava, eu me tremia toda. Até que em certo ponto, aquela coisa levantou a cabeça e começou a cheirar o ar, como se soubesse que eu estava por perto. Eu fiquei ali atrás da árvore, imóvel, e nem respirava para ele não me perceber. Bem, aquela coisa sabia que tinha alguém ali por perto e saiu à procura. Ele então passou do meu lado e não me viu, ou fingiu não me ver. Mas depois daquilo andar uns 20 metros, ele olhou repentinamente para trás, diretamente nos meus olhos. E nessa hora, eu só não desmaiei porque eu sabia que se eu desmaiasse, com certeza eu morreria. E quando aquilo me encarou, eu pude ver os seus olhos vermelhos, completamente demoníacos, e a criatura me encarou por uns 5 segundos, deu uma bufada e seguiu seu caminho, me ignorando. E de tanto medo eu fiquei ali até o dia amanhecer, e foi quando as minhas forças voltaram e eu pude ir embora. Voltei para casa. Estava decidida a deixar a casa, que era do meu pai, e voltar para a minha cidade. Mas para voltar, eu precisava de dinheiro e ainda faltava um mês para mim receber o meu seguro-desemprego. Então, eu tive que ficar ali até o final do mês. Mas para minha sorte, o Fernando não voltou mais.
Mas para piorar as coisas, o meu ex-marido me ligou para me humilhar e disse que descobriu que eu estava com outro e que iria atrás de mim para me matar. Bem, eu estava sem saída. Se eu ficasse na casa do meu pai, o Fernando poderia se transformar naquela criatura e me matar. E se eu fosse embora, o meu ex poderia me matar. Eu procurei a Teresa e contei tudo para ela. E ela disse para mim: "Olha, Maria, se vira. Eu já tinha te alertado e você não escutou." Então, depois de 2 semanas, eu liguei para uma amiga minha lá da cidade onde eu morava para ver como estavam as coisas por lá. E ela me deu a notícia mais assustadora de todas. Ela me disse que o meu ex-marido foi encontrado morto no mato, perto de um campo de futebol abandonado. E mais, o corpo dele estava todo dilacerado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Uma vizinha relatou como testemunha à polícia que ele estava estranho, começava a gritar à noite como se tivesse mais alguém com ele na casa. E detalhes, ele morava sozinho. Ele passou a agir estranho, conversava sozinho e dizia que havia um cão negro do inferno em seu quintal que queria o matar. A polícia concluiu o inquérito como múltiplos transtornos, esquizofrenia, e a sua morte no laudo estava como traumatismo craniano. E foi concluído que ele estava andando perturbado à noite, caiu, bateu a cabeça e morreu em seguida. Mas isso não tinha nada a ver, pois o seu corpo havia sido destroçado, como se tivesse sido devorado por algum animal. Bem, eu voltei para minha antiga casa, consegui vender a casa do meu pai, e com o dinheiro eu vim embora para a cidade de Ouro Branco, Minas Gerais. Eu moro aqui há 7 anos, e depois desse ocorrido, nunca mais me aconteceu nada. Mas às vezes eu fico pensando, será que o Fernando tem alguma coisa a ver com os ataques que eu sofri à noite? E será que ele tinha alguma coisa a ver com a morte do meu ex? Bem, talvez eu nunca saiba. Obrigado, Elite Oculta, por publicar o meu relato. Eu amo seu canal. Abraço a todos e boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Antônio. Tenho 56 anos e moro em uma chácara próximo a Londrina, no Paraná. Este fato ocorreu no ano de 2015, em outra chácara que eu morava na época. A mesma ficava no município de Antonina, interior do Paraná. Bem, era época de quaresma, e se não me engano, era uma quinta-feira de lua cheia. Eu estava sozinho na chácara, pois a minha esposa só vai nos finais de semana. Então, como eu trabalhava com plantação e criação na chácara, eu ficava lá durante a semana e às vezes aproveitava para levar a mulherada. Claro, tudo no sigilo. Então, nessa quinta-feira santa de lua cheia, por volta das 18 horas, eu estava sentado no alpendre da chácara, e à vista, dali do alpendre, dá para uma mata, e ao longe eu posso ver o cercado das minhas terras. Estava ali sentado, fumando e mexendo no celular. E foi quando eu ouvi uma das minhas vacas mugindo alto, e isso continuou por um tempo, até que eu observei mais atentamente e vi que, na verdade, a vaca estava tentando proteger o seu bezerro de algo que estava esgueirando por detrás das árvores um pouco mais adiante. Então, eu saio do alpendre
e me aproximo um pouco para tentar obter uma visão melhor. Mas como eu não vi nada de estranho, eu achei que a vaca estava louca. Pois quando se mora no campo, vez ou outra, você vê os animais fazendo coisas fora do comum. Esquisitices mesmo. Bem, eu voltei a rolar a tela do meu telefone, vendo algumas fotos picantes que amigos mandaram nos grupos de WhatsApp. A vaca continuou mugindo, e eu achei isso muito estranho. Então, como já estava escuro, eu decidi ir até onde ela estava, pois talvez ela poderia estar atolada no barro, ou simplesmente me chamando. Outra esquisitice dos bichos do campo. Liguei a lanterna do meu telefone e fui caminhando devagar, pois como havia acabado de chover, o mato estava escorregadio. Quando desci cerca de 21 metros da vaca, eu percebi que algo a poucos metros dela se aproximava como uma onça, mas não parecia ser uma onça. Parecia um cachorro muito grande. Aquilo não havia me notado ainda, pois estava de olho no bezerro, e a vaca mugia para afastar aquela coisa do seu filhote. Instintivamente, eu chamei aquela coisa, que eu acreditava ser um enorme cão, porque eu sou muito estúpido. Então, a criatura olhou para mim, virando apenas os olhos na minha direção e com a cabeça na direção do bezerro. E em vez de virar a cabeça para o lado, na minha direção, como um cão deveria fazer, neste ponto, ele não fez. Eu estava um pouco assustado, então eu corri para dentro de casa. Eu lembrei que era quaresma, então aquele enorme cão só poderia ser um lobisomem. O sinal de internet naquele lugar era muito ruim, mas eu consegui da janela filmar a vaca, e como ela era branca, dava para ver um pouco, e também o barulho da vaca mugindo, e daquela coisa urrando ou roncando, eu não sei ao certo. Eu mandei no grupo dos meus amigos pelo WhatsApp e disse que estava em sérios apuros, e por favor, alguém viesse até a minha chácara, mas todos eles levaram na brincadeira e ninguém acreditou em mim. Bem, eu tinha que fazer algo. Eu não podia deixar a Amélia enfrentar aquela criatura sozinha. Sim, Amélia era o nome da vaca. E não me perguntem o porquê, pois foi a minha esposa que deu. Eu peguei um pedaço de pau, enrolei um pano na ponta e passei óleo diesel no pano. Coloquei fogo e fiz uma tocha. Eu lembrei-me que quando criança, um amigo havia me dito que alho e um crucifixo era eficaz contra esse tipo de demônio. Um negócio assim. Pois eu nunca gostei de nada relacionado ao sobrenatural, pois eu sempre fui um medroso. Então eu preferia não acreditar do que me prevenir. Peguei um crucifixo e algumas cabeças de alho e coloquei no bolso da calça. Me enchi de coragem e corri para salvar a Amélia. Mas neste ponto, não era a Amélia que estava em apuros, e sim o Agnaldo. Sim, o bezerro que era filho dela. Eu via uma forte movimentação onde estava a Amélia, e ela mugia muito mais alto e parecia lutar com aquela coisa. Quando me aproximei com a tocha, eu pude ver aquele enorme cão negro dos infernos em cima de Amélia. Ela dava pinotes, tentando o derrubar, mas ele a agarrava e a mordia no pescoço. Aquele bicho era uma mistura de cão com gente. A coisa era grande, tinha pelos negros e falhados por todo o corpo, orelhas grandes, focinho com dentes afiados,
e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Eu era muito medroso, mas eu não podia deixar aquela criatura machucar a minha vaca. Eu reuni a coragem que eu tinha e acertei a tocha nas costas da criatura. Um pouco do querosene do pano caiu nas costas do bicho e ficou pegando fogo por alguns segundos, até ele se soltar de cima da vaca, cair no chão e se debater na terra, fazendo o fogo em suas costas se apagar. A Amélia se levantou e correu para perto do filho, e um cheiro de pelo queimado com carniça tomou conta do ar. Então a fera se levantou e urrou ferozmente para mim. Eu meti a mão no bolso, peguei os dentes de alho e atirei no bicho. Admito que ele ficou parado por uns 2 ou 3 segundos sem entender nada. Mas, além disso, o alho não surgiu nenhum efeito no monstro. Aquele demônio veio para cima de mim em uma velocidade surreal. Caí de costas, o segurando pelo pescoço e tentando evitar as suas mordidas. Com uma das mãos, eu peguei o crucifixo no bolso e coloquei na testa da criatura. Mas também não surgiu nenhum efeito. Ficamos lutando por alguns segundos, que pareceram horas. E nesse meio tempo, a fera havia me ferido bastante com mordidas e arranhões, e a minha única salvação era a tocha, que na hora que cair para trás, no impacto, a tocha rolou no chão a 2 metros de mim. Eu posso dizer realmente que eu achei que seria o meu fim. Mas a salvação logo apareceu. Amélia, com um golpe certeiro, deu uma chifrada nas costas da criatura, o jogando longe. O lobisomem, muito irritado, logo se levantou e partiu para cima da Amélia. E como eu disse, eu sou muito medroso. Mas neste momento, a adrenalina já havia tomado conta de mim, e eu não ia deixar aquele demônio maldito machucar a minha vaca. Rapidamente eu peguei a minha tocha e novamente eu dei uma paulada com muita força nas costas do bicho, mas desta vez, infelizmente, eu não consegui incendiá-lo. A criatura soltou um urro e veio para cima de mim. E desta vez, eu acertei o fogo no meio da sua cara. E para completar, a Amélia o chifrou novamente, e desta vez com muito mais força. E quando o bicho se levantou, estava eu a poucos metros dele, apontando a tocha em sua direção, e a Amélia do meu lado, pronta para atacar. E sabendo que não teria êxito, a criatura deu um urro que eu acredito ser de ódio, e recuou para dentro da mata fechada. Naquela noite, eu fiz uma fogueira perto do curral e fiquei de tocaia até o dia clarear. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, eu retornei para casa, tomei um banho e fui descansar. E pouco tempo depois, eu sou acordado pela minha esposa, e ela me viu todo arranhado e me acusou de traí-la, pois na cabeça dela, aquilo era arranhões de mulheres. Expliquei toda a história para ela e disse que a Amélia e Aguinaldo estavam de provas, mas quem disse que ela acreditou? Eu a chifrei por vários anos e ela nunca desconfiou de nada, mas quando eu realmente não faço nada, ela me acusa de traição. Tentei explicar e mostrar as provas, como pegadas no chão e também arranhões na Amélia. Mas quem disse que ela queria saber de história? Ela se separou de mim por um tempo. Mas quem disse que essa mulher consegue viver longe de mim? Ela me perdoou por aquilo que eu não fiz. E poucos dias depois, já estávamos juntos novamente. Porém,
Ela não acreditou na história do lobisomem. Por favor, Fael, não esqueça de mudar os nomes neste relato, pois ela também assiste o seu canal e conhece muito bem essa história. E engraçado que ela acredita nas histórias que os outros mandam para você, mas na minha, que é verídica, ela não acredita. Boa noite. Olá, Fael. Me chamo Alex, tenho 42 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Mas na época desse ocorrido, eu morava em Chorãozinho, no interior do Ceará. Nunca acreditei em lobisomens antes daquela noite. Aquela noite horrível. Uma cidadezinha no interior do Ceará, chamada Chorozinho, é o lar da minha família há gerações e sempre tivemos uma vida simples. E quando éramos crianças, nossos pais e vizinhos se reuniam em frente às casas para contar causos de lobisomens. O meu avô na época morava em Campestre. Ele tinha um sítio por lá e sempre que ele vinha nos visitar a cavalo, ele chegava com uma expressão de bravo e dizia que a praga do lobisomem atacou a sua fazenda. Ora comia um boi ou uma vaca, e ora comia as suas cabras leiteiras. Apesar do meu avô parecer preocupado e o meu pai sempre ir a Campestre para investigar melhor essa história, o meu pai nunca achava nenhum indício que um lobisomem rondava aquelas bandas. Entretanto, também não sabia a causa dos ataques aos animais, e os vizinhos diziam sempre não saberem de nada. Eu lembro do meu pai chamando meu avô para morar conosco, mas o vovô dizia que na sua idade ele não se adaptava mais em outro local, porque viveu toda a sua vida em Campestre. Essas foram as últimas palavras dele, e depois desse dia o meu avô desapareceu. O meu pai estranhou que ele não nos visitava fazia muito tempo. Então resolveu ir até o seu sítio em Campestre. E chegando lá, os únicos indícios que o meu pai encontrou foram tiros disparados pela espingarda do meu avô, e a mesma espingarda jogada próximo ao galinheiro. Dois vizinhos que moravam por lá já haviam se mudado há muito tempo. A polícia concluiu como assalto, mas o certo é que o meu avô nunca foi achado. Em todo aquele tempo, as histórias de lobisomens foram, é claro, passadas por minha família há gerações, pois até os avós do meu avô tiveram problemas com o bicho. Mas eu nunca acreditei em lobisomem. Com 17 anos, eu saía muito para caçar com meu pai nas matas. E como costumávamos dormir lá muitas vezes, tínhamos até uma cabana onde passávamos a noite. A cabana era simples, mas era um lugar calmo, pacífico e longe de tudo. Durante as noites, já havíamos presenciado de tudo dentro daquela cabana. Eventos sem explicação, como alguém bater a porta pela madrugada, risadas, ventania que começava e parava sem explicação, animais falantes e até mesmo as árvores sussurrando. Parece tudo surreal, mas quem nunca passou a noite sozinho nas matas não tem do que duvidar. O tempo passou e o meu pai se foi. Ele morreu de um AVC, mas eu continuei a modificar a nossa cabana e realmente já chegava a ser uma casa no meio da mata. Eu me casei e a minha esposa realmente não gostava muito daquele lugar. Ela dizia que a cabana ficava em um lugar assombrado. O meu pai me ensinou a nunca ter medo de coisas sem explicações que aconteciam nas matas.
Bastava eu respeitar a floresta, que a floresta me respeitaria de volta. Porém, entretanto, existia uma criatura que ele chamava de o Predador. E esse eu deveria ter medo, pois era um ser palpável, e por isso eu deveria sempre andar armado naquela mata, pois é lá que ele se esconde. O meu pai se referia ao lobisomem, mas ele sabia que se falasse lobisomem eu não acreditaria, e por isso ele usou a expressão predador. Alice e eu tivemos o nosso primeiro filho, o Heitor, isso lá pelos anos 2000. E quando nosso filho tinha 6 meses, precisamos fazer algumas reformas na nossa casa, na cidade, que estava bem deteriorada. Deixamos um pedreiro por conta e fomos para a cabana ficar uma semana lá. A cabana é bastante boa no que diz respeito a como era antigamente. Agora ela tinha 2 quartos, uma cozinha e até uma pequena suíte. À frente da cabana tinha uma pequena varanda com um banco e lampiões. Era tudo simples, mas aconchegante. E além da entrada de veículos e da estrada que levava até a cabana, há uma clareira de 4 metros em torno dela, que por sua vez é cercada por uma floresta densa. Os outros lugares da cabana eram um cômodo onde era o galpão de ferramentas e o poço onde tirávamos água. A cidade mais próxima era Cedro e ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Não tão isolado assim, mas isolado o suficiente para nós. A noite em questão aconteceu na primeira noite que passamos na cabana. Tínhamos acabado de voltar, depois de passar o dia visitando a minha mãe. Estávamos mais do que prontos para encerrar o dia. Heitor, o meu filho, já estava dormindo, o que tornou mais fácil para nós relaxarmos, e a minha esposa estava praticamente adormecendo. Havíamos passado o dia na cidade comprando os materiais da reforma, e estávamos acordados desde as 5 da manhã. Então, enquanto ela colocava o Heitor na cama, eu saí para a varanda para fumar um cigarro rápido, e Alice realmente não gosta que eu fume. Então, eu costumo dar uma última tragada rápida na varanda, onde ela não precise sentir o cheiro da fumaça. E normalmente, eu apenas fico sentado lá por uns bons 20 ou 30 minutos. Eu não me importo muito com o que está acontecendo. Eu apenas observo a floresta e as coisas esquisitas que acontecem. Bem, parece até piada, mas me lembrei de quando era jovem e estava naquele lugar com meu pai. Era noite e voltávamos da pesca. E daí, um boi passou por nós. Ficamos apenas observando, porque sabíamos que tinha algo de errado com o boi. E assim que o animal passava por nós, nos encarando, o meu pai disse: "Boa noite." E o boi respondeu: "Boa noite." Aquilo me gelou a alma. Bem, ali sentado na varanda, eu ouvia um som inquietante dos animais noturnos, principalmente das corujas. Eu não estava realmente tentando ouvir nada, mas as corujas eram comuns o suficiente, e não era raro ouvir um bando delas na floresta. Eu terminei rapidamente de fumar e estava prestes a entrar, quando ouvi um uivo vindo da floresta. O estranho é que parecia que o animal em questão estava bem na frente da cabana. Então percebi que realmente não soava como um cão. Soava como alguém fazendo o uivo de um cachorro. O barulho vinha de dentro da floresta, de onde eu não conseguia ver nada. Ninguém frequentava aquela área, somente eu e a minha família. Mas havia alguém na floresta, fazendo barulhos de uivo. E se fosse alguém com más intenções?
Eu corri para dentro para encontrar a minha esposa, e ela estava em estado de pânico e segurando o Heitor. "O que está acontecendo?" eu perguntei a ela. O olhar chocado e assustado em seu rosto disse tudo. "Lá ele", disse ela, apontando para o quarto principal. Eu entrei correndo, mas eu não vi nada. Então eu vi a janela. Estava aberta e havia sangue por toda parte. Eu corri de volta para minha esposa e o que ela me disse me aterrorizou. Algum tipo de monstro estranho abriu a janela pelo lado de fora e começou a subir em silêncio. Ela não conseguiu ver direito a criatura antes da coisa tentar agarrar o Heitor, mas ela foi mais rápida. Pegou um martelo que estava ali no quarto, o mesmo que eu havia esquecido lá depois de reparar a madeira na parede, e com muita força ela acertou a boca do bicho com o martelo, fazendo o sangue da criatura espalhar por todo o quarto. Então a coisa voltou de onde veio, e ela o descreveu como um cachorro, porém muito maior e um pouco parecido com uma pessoa. Parecia que ela estava descrevendo um lobisomem. De qualquer forma, não poderíamos ficar lá. Passamos os próximos dias com a minha mãe até a reforma da nossa casa ficar pronta. Eu voltei para a cabana com o meu irmão e 2 dos meus tios. Eles zombavam de mim enquanto estávamos na estrada em direção à cabana. Eles não acreditavam, porque sabiam muito bem que eu mantinha uma arma na cabana durante todo o tempo. Mas eles pararam de zombar logo que chegamos lá. A cabana estava destruída, havia pegado fogo e queimado por inteira misteriosamente, e ao redor do que fora a minha cabana haviam pegadas imensas. Eu não sei se realmente era o predador ou o lobisomem, mas pelo que eu e a minha esposa testemunhamos, eu não tenho motivos para duvidar, e também não tenho motivos para voltar naquele lugar. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Alexandre Tomino. Hoje, em 2021, eu estou com 71 anos de idade. Um coroa bem lúcido. E sei usar essas máquinas o suficiente para lhe enviar este e-mail. Eu não digito pelo celular, pois o mesmo ainda é uma modernidade para mim. Porém, eu uso meu velho PC com o Windows 7 ainda. Certa vez, o meu neto o formatou e colocou o Windows 10. Bem, eu não me adaptei. E assim, voltei para a versão anterior do sistema operacional. A história que eu tenho para trazer hoje para o canal é bem longa. E digamos que também é um tanto violenta. Mas posso garantir que tudo é real. Então preparem a pipoca e vamos ao relato. Em 1980, eu, com 30 anos de idade, pertencia a um grupo evangélico, do qual não citarei o nome para não sujar a imagem desse grupo. Porém, o mesmo é muito conhecido por suas colônias de férias e acampamentos. No início dos anos 80, as coisas eram bem diferentes de hoje em dia. Não existia muita frescuragem e as coisas se resolviam na porrada ou na faca. Quando chegou o mês das férias, todos os jovens já estavam preparados para a colônia de férias daquele ano. Na época, eu morava na cidade de Palmeira, no Paraná, em um bairro chamado Colônia Witmarsum. A colônia Witmarsum
É um bairro formado por uma colônia de imigrantes alemães no município de Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná. Eu era um dos monitores do acampamento. Eram 2 grupos, um só de meninas e outro só dos garotos. Davi era o outro monitor que trabalharia comigo naquela semana do acampamento. O Davi tinha 32 anos e a turma que estávamos responsáveis era uma turma de 11 jovens, sendo 5 deles com idades entre 12 e 15 anos e 6 com idades entre 16 e 18. Na primeira semana, o acampamento de férias foi das meninas. Elas ficaram isoladas uma semana naquela fazenda no meio do nada. Mas aparentemente o lugar parecia ser muito tedioso, pois quando elas retornaram não tinham novidades alguma para contar. Finalmente, era a vez dos meninos. Saímos todos da colônia em uma manhã de segunda-feira para retornar no domingo também pela manhã. O ônibus seguia com 14 pessoas, incluindo o motorista. E de Palmeira até a cidade de Teixeira Soares era mais ou menos 1h30 de viagem. A fazenda ficava perto do Rio das Almas. O ônibus passou por um longo caminho de mata, com pequenas estradas de terra e barro devido às chuvas que se prolongavam naqueles dias. Era um lugar de difícil acesso, mas enfim chegamos. Segunda-feira, primeiro dia de acampamento. A fazenda era imensa, rodeada de florestas e longe de qualquer civilização. E parecia que estávamos isolados do mundo. E o clima daquele lugar era um tanto frio e assustador. Para uns era pura diversão, e para outros era apenas um lugar chato e tedioso. Bem, eu não sei ao certo, mas tedioso seria a última coisa que aquele lugar seria. A casa-sede da fazenda era imensa. Possuía o dormitório com 15 camas, mas que o suficiente para os 11 garotos, já que o outro monitor e eu dormiríamos em um quarto separado e o motorista voltaria para a cidade com o ônibus e só retornaria no domingo de manhã para nos levar de volta para casa. Naquela semana não havia trabalhadores na fazenda, pois todos voltaram para suas casas nessa época do ano, e assim o lugar ficaria por conta dos monitores e campistas, pois uma das coisas fundamentais naquele acampamento era os campistas se adaptarem com a natureza e desenvolverem técnicas de sobrevivência na floresta. O grupo de desbravadores nos anos 80 eram bem diferentes de hoje em dia. E após todos se ajeitarem e se adaptarem no local, partimos para o refeitório e depois do almoço aproveitamos que havia parado de chover e fomos floresta adentro até o lago que ficava quase na metade da mesma. A trilha para o lago era estreita e havia muitos barrancos e até mesmo árvores caídas no meio da trilha, e ali estava o Davi e eu na frente, enquanto atrás seguiam os 11 garotos, os mais velhos contando lendas urbanas sobre aquele lugar para assustar os mais novos. E foi quando, um pouco à frente, nos deparamos com 3 indivíduos vindo em nossa direção.
Eram um índio e 2 ciganos. E ainda eu não sabia ao certo o que aquelas pessoas faziam ali. Mas o velho índio, com um semblante carrancudo e voz grossa, nos chamou a atenção. Bem, ele disse o seguinte: "Vocês que vieram de longe para esse lugar tranquilo, eu aviso-lhes que hoje é noite de lua cheia. Não fiquem na floresta quando o sol se pôr. Mas se eu fosse vocês, eu sairia daqui era agora. Nós viemos deixar a nossa oferenda aqui na floresta, para que o que há aqui fique aqui e não vá perturbar lá fora. Então eu digo a vocês para não mexerem com o que está quieto. Saiam daqui e voltem para suas casas." Na hora que o velho índio falou aquilo, todos ficaram calados. Mas depois que ele e os outros 2 ciganos seguiram rumo, todos os garotos começaram a rirem e a caçoarem do velho. E uns até imitavam ele falando, e eu não posso deixar de admitir que até mesmo soltei um riso de canto de boca. O grupo dos 11 garotos eram o seguinte: o Trevor e o Mike com 12 anos, Jacob com 13, Jared com 14, Peter, Paul e Gregory com 15, Adam, John e Lawrence com 16 e Anthony, o mais velho da turma, com 18 anos. Bem, todos os nomes são fictícios, até porque se passou muito tempo e eu não lembro o nome de todos. Seguimos por aquela trilha até chegar ao lago. A floresta estava fria, com uma densa neblina, de forma que a atmosfera daquele lugar era escura e sombria. E mesmo sendo por volta de 3 horas da tarde, a água do lago estava muito gelada, tanto pelo clima quanto pela quantidade de pedras no lago, contribuindo para o resfriamento da água. Ficamos um bom tempo ali explorando o lugar, e por volta das 17 horas retornamos para a fazenda. Seguimos pela trilha, e nessa hora a floresta estava bastante escura. E poucos metros faltando para sairmos dali, escutamos um uivo vindo de dentro da floresta, exatamente do local onde estávamos alguns minutos atrás. No momento do uivo, todos se calaram assustados, mas depois ficamos tentando imaginar de qual animal procedia aquele uivo. Então, chegamos a cogitar que talvez fosse um lobo. Porém, lobos não são procedentes daquela região. Assim, chegamos à conclusão que de fato era um cachorro do mato. Bem, voltamos para a fazenda, fizemos uma fogueira nas intermediações da fazenda e todos ficamos ali nos aquecendo e assando alguns peixes. E por volta das 20 horas, os garotos foram para o dormitório e ali fora ficamos apenas eu e o Davi. O Davi me perguntava se eu estava bem e se já havia superado a morte do meu filho no ano passado e se o nosso plano ainda estava de pé. Eu disse a ele que seria impossível superar a morte do meu filho, pois ele só tinha 11 anos e foi morto de uma forma injusta. Mas os responsáveis pagariam caro por aquilo. E sim, o nosso plano estava de pé. Bem, eu não pude me conter, e uma lágrima escorreu dos meus olhos. O Davi veio até mim, me acariciou e me beijou. Eu retribuí o beijo, enquanto ele metia a mão por dentro da minha cueca,
e em poucos segundos eu já estava ereto, o suficiente para me esquentar. Porém, não estou falando na fogueira, e sim me esquentar com o Davi. Ali próximo à fogueira transamos loucamente, e o Davi usou a sua saliva como lubrificante. E enquanto eu gemia, ele ia com toda a força, sem dó nem piedade. E assim que terminamos aquele ato profano, eu disse a Davi que tomaria um banho. E ele disse que iria logo em seguida, pois ficaria ali próximo à fogueira para se esquentar um pouco mais e fumar um cigarro. Bem, entrei para o casarão da fazenda, tomei um banho e fui me deitar. Terça-feira, segundo dia de acampamento. O dia amanheceu chuvoso e às 8 da manhã todos se apresentavam no refeitório para o café da manhã, o qual eu havia preparado mais cedo. Notei que o Davi ainda não havia aparecido, e ele não estava em lugar algum da fazenda, e lá fora havia apenas a fogueira apagada pela chuva da madrugada. Talvez o Davi tivesse ido embora. Foi o que falei para os garotos para não os preocuparem. A tarde logo chegou e o sol não havia aparecido desde quando virou o dia. Estava bem frio. Acredito que fazia em torno de 7 ou 8 graus. E isso por volta das 13 horas. Os garotos não queriam sair, obviamente devido ao frio. Porém, o Aidan e Anthony, que estavam entediados, resolveram dar uma volta na floresta. Os adverti a não irem muito longe, pois poderia chover a qualquer momento e eles ficarem perdidos. Os dois logo foram explorar a floresta, enquanto os outros 9 garotos ficaram comigo na fazenda. E depois das obrigações, como lavar as louças e arrumar o refeitório, fomos nos divertir com alguns jogos de tabuleiro e muitas histórias sobre lendas urbanas. E quando me dei conta, já eram quase 18 horas. E o Anthony e o Aidan ainda não haviam retornado. Decidi ir até a floresta procurar por eles. E todos os garotos decidiram ir comigo, exceto Trevor, o Mike e Jacob. E como os 3 eram os mais novos, eu falei para que eles ficassem na casa e aguardassem o nosso retorno. Chegamos em um ponto da floresta onde haviam 2 trilhas, uma que seguia para o lago e a outra que levava para a cachoeira. Então, nos dividimos em 2 grupos. Jared, John e Lawrence, que eram os mais velhos dos que estavam ali, seguiram pela trilha do lago, enquanto Paul, Peter, Gregory e eu seguimos pela trilha da cachoeira. Combinamos de nos encontrarmos naquele ponto de partida em meia hora. Então, ligamos as nossas lanternas e seguimos floresta adentro. Eu e os outros 3 garotos chegamos até a cachoeira, mas não encontramos nenhum sinal de Aidan e Anthony. Então, retornamos para o ponto de encontro. E assim que chegamos, os garotos que seguiram para o lago ainda não haviam retornado. Mas em poucos minutos começamos a ouvir gritos, e eram os 3 garotos que corriam ao nosso encontro. Perguntamos a eles o que havia acontecido, e eles disseram que encontraram Aidan e Anthony, porém os corpos dos 2 estavam destroçados em uma gruta que havia perto do lago.
A gruta estava bem escondida e de difícil acesso, mas eles chegaram lá devido a um forte cheiro de carniça que vinha dali. Eles mal terminaram de relatar os fatos e ouvimos aquele uivo novamente. Porém, o uivo se seguia de passos pesados que se aproximavam de nós por dentro da floresta. Os garotos gritaram e em seguida corremos de volta à fazenda, seguindo pela trilha. E enquanto corríamos, víamos aquele vulto enorme de um cão negro bípede com passos pesados nos perseguindo por fora da trilha. Poucos metros para sairmos da floresta, aquela coisa se revelou. Era um enorme cão de pelos negros e corria como um bípede. Porém, ele era envergado. A sua cara lembrava muito a de um cão da raça pastor alemão, e os seus pés eram monstruosos, e das suas mãos saíam pequenas garras, e a criatura possuía olhos tão vermelhos que os mesmos pareciam ter vida própria. A fera veio em uma velocidade surreal, e faltando poucos metros para sairmos da trilha e adentrar a fazenda, aquela coisa pegou Jared e ele soltou um grito que logo foi silenciado pela fera, que agora destroçava o corpo do garoto usando as suas garras e suas presas enormes. A morte de Jared nos deu tempo para escaparmos e corremos para a casa da fazenda e trancamos a porta. Trevor, Mike e Jacob perguntaram pelo Jared. Então, eu contei a eles o que havia acabado de acontecer. Contei inclusive o que havia acontecido com o Aidan e o Anthony. Não demorou muito e aquela fera estava na fazenda. Nós nos armamos com facas e pedaços de pau, mas aquela coisa ficou dando voltas em torno do casarão onde estávamos. A besta urrava e batia com muita força nas portas e janelas, mas para nossa sorte, as portas eram reforçadas e não veio a ceder. Por volta das 9 da noite, a criatura desistiu de invadir a casa e retornou para a floresta. Nós estávamos exaustos, ainda tentando assimilar tudo aquilo. Porém, só fomos dormir por volta das 5 da madrugada. Quarta-feira, terceiro dia de acampamento. Acordamos por volta de 11 da manhã e o plano era ir embora dali. Seguiríamos 5 quilômetros a pé pela estrada de terra, até chegar onde havia alguns sítios próximo do Rio das Almas. E atravessando o rio e andando por mais alguns quilômetros, logo chegaríamos na vila onde poderíamos acionar ajuda. Porém, a chuva caía intensamente e nem todos se arriscariam a sair de casa. Sair em busca de ajuda não era uma opção. Então, eu ordenei que Paul e Gregory fossem comigo, pois se saíssemos por volta do meio-dia, provavelmente até às 15 horas já teríamos chegado na vila. Logo após o café da manhã, seguimos pela estrada de terra em direção à vila. A chuva já havia diminuído bastante, mas a densa neblina ainda pairava sobre a vegetação de Mata Atlântica, e o frio daquela tarde beirava os 4 graus. Paul e Gregory estavam cada um com uma faca, e eu estava com uma pequena machadinha que havia pego no celeiro da fazenda. Enquanto andávamos, discutíamos sobre o que de fato seria aquela criatura, até que chegamos a uma conclusão unânime que aquela coisa era de fato um lobisomem. Bem, ficamos mais tranquilos, pois lobisomens
só atacam à noite. O que de fato, isso nos daria uma boa vantagem até chegarmos à vila. Sugeri aos dois garotos que devíamos cortar caminho por uma trilha na floresta. Assim, chegaríamos muito mais rápido até a vila. Eles não concordaram, mas logo os convenci, pois falei que conhecia aquele ponto da floresta. E se eles me seguissem, economizaríamos 1h30 de caminhada. Então, eles concordaram e fomos floresta adentro. Cruzamos a floresta, mas o cenário estava diferente. Todas as trilhas e caminhos pareciam iguais. A neblina também dificultava de reconhecer o lugar direito. Então, acabamos andando mais que o previsto. Estávamos cansados e famintos. Até que por volta das 17 horas, chegamos em um lugar conhecido para nós. E quando os dois garotos perceberam onde estávamos, eles começaram a chorar copiosamente, pois andamos por várias horas e havíamos chegado no lago que ficava meia hora da fazenda. Ou seja, ficamos perdidos e retornamos para o mesmo lugar. Bem, tivemos que mudar os planos e retornarmos o mais rápido possível para a fazenda. Mas como estávamos cansados, com fome e desorientados, levaríamos mais de meia hora para chegarmos à fazenda. Então, apressamos o passo de volta para a fazenda. Mas por volta de 17h40, a floresta já estava escura, devido ao tempo chuvoso e à neblina. Eu sugeri que era melhor não nos arriscarmos e cada um subir em uma árvore para assim passarmos a noite. E assim que o dia amanhecesse, voltaríamos para a fazenda. O Paul concordou comigo, mas o Gregory não concordou. Ele gritava falando que tudo isso era minha culpa, que se tivéssemos seguido pela estrada, já estaríamos na vila há muito tempo. Pedi a ele que ficasse calmo, pois jogar a culpa em mim não resolveria o problema. E o mais importante era trabalharmos em grupo, mas ele não me ouvia. Somente gritava palavras ofensivas contra mim. E no momento em que Gregory se virou para seguir a trilha rumo à fazenda, a criatura saiu da mata e em uma velocidade incrível pulou em cima de Gregory. A fera cravou as garras na barriga dele, enquanto destroçava o seu pescoço com as longas presas. O Paul aproveitou o momento para cravar a faca no abdômen da criatura. Aquilo soltou um urro de dor, e com o coice, ele jogou Paul a alguns metros de distância. O Paul recuperou a faca e partiu novamente para cima da criatura, lhe desferindo golpes de faca. Bem, eu não podia ficar parado apenas observando. Arremessei a machadinha na direção da criatura, mas a besta foi muito mais rápida e se esquivou. E assim, a machadinha pegou em cheio na cabeça de Paul, fazendo ele cair morto. Tirei forças de onde não tinha e corri a toda velocidade para a fazenda. A criatura me perseguia ferozmente, mas por muita sorte eu consegui escapar. Cheguei na fazenda e os garotos me questionaram sobre Paul e Gregory. Então eu lhes revelei a verdade e todos ali ficaram desesperados. Mas eu, sendo o monitor, tentei manter a calma para tranquilizar a todos. Naquela noite, a fera tentou invadir a casa de todas as formas, com fortes pancadas nas portas,
que se não fossem os móveis que colocamos contra a porta para reforçar a mesma, a coisa teria entrado. Mas diferente da última vez, a criatura só voltou para a floresta por volta de 3 da manhã. E só assim conseguimos dormir. Quinta-feira, quarto dia de acampamento. Amanheceu frio. A neblina tomava conta de todo o cenário lá fora. A floresta parecia tão escura quanto era a noite. O silêncio era ensurdecedor, pois não escutávamos nem mesmo o canto dos pássaros. E por volta de 9 da manhã, todo aquele silêncio foi interrompido por fortes batidas na porta. Pedi aos 6 garotos que ficassem no dormitório, que eu iria ver quem ou o que era aquilo que batia na porta. Os garotos me seguiram, e os 3 mais velhos estavam segurando facas. Olhei pelas frestas da porta e a abri em seguida. E quem estava ali era o velho índio, o qual encontramos na floresta no primeiro dia do acampamento. Ele disse que encontrou corpos em sua floresta e que todos nós tínhamos que ir embora dali o mais rápido possível e voltar para o nosso povo, pois o mal estava ali naquela fazenda. Falei para ele que tentamos chegar até a vila, porém fomos surpreendidos pela criatura da floresta. O índio disse que a criatura não era da floresta, pois ele conhece a floresta há mais de 40 anos. E aquele lugar tem muitos segredos. Mas aquela coisa que estava nos atacando não era nativa da floresta. O índio disse que conhecia um atalho até a vila e nos levaríamos em segurança. Pegamos algumas coisas para logo partir com o índio, mas o mesmo falou que eu não deveria ir, pois ele seguiria com os garotos até a vila e eu deveria esperar o meu povo ali, sozinho na fazenda. Eu disse ao índio que tudo bem, que esperaria ali na fazenda, enquanto ele seguiria com os garotos. Eu percebi o índio meio nervoso, e ele não parava de me olhar a todo momento. E quando todos já estavam prontos para partir, e o índio deu as costas para mim, foi o momento crucial para o acertar com o cabo do machado em cheio em sua nuca. O índio caiu desorientado e foi o suficiente para que eu o golpeasse mais e o rendesse. Amarrei o índio na cadeira, enquanto todos os garotos gritavam comigo, me perguntando se eu estava louco. Então arranquei a camisa do índio e mostrei uma cicatriz em seu abdômen, bem no lugar onde o Paul havia cravado a faca na criatura. O índio murmurava que ele não era a besta, mas eu e alguns dos garotos estávamos convencidos que sim. O John teve uma ideia. Manteríamos o índio amarrado e vigiado durante todo o dia. E caso a fera não retornasse para a fazenda naquela noite, de fato, era o índio a criatura. Mas caso a criatura aparecesse ali naquela noite, manteríamos o lugar todo reforçado e na manhã seguinte soltaríamos o índio e seguiríamos com ele até a vila. A chuva caía forte lá fora e logo a noite chegou. O índio permanecia calado e não falava uma palavra sequer, mesmo quando era questionado. Era por volta de meia-noite e nada da criatura aparecer na fazenda. Já estávamos cada vez mais convencidos que o índio era de fato aquela coisa. Um pouco depois, eu me cansei do silêncio do índio e resolvi fazer as coisas do meu jeito. Peguei a faca
Coloquei em sua garganta e perguntei por que ele matou os garotos. Mas logo, vários gritos de socorro ecoaram ali no casarão da fazenda. Os gritos vinham da floresta e todos reconhecemos aquela voz. Era o Davi, o outro monitor que havia desaparecido há 3 dias. Bem, eu não podia ir até ele, pois o índio poderia convencer os garotos mais novos a libertá-lo. Eu pedi que Lawrence e Peter fossem até o Davi na floresta, pois pelos gritos ele parecia estar machucado. Sem hesitar, os 2 garotos foram, e pouco tempo depois, os gritos cessaram, mas também não tínhamos notícias dos garotos que adentraram a floresta. O melhor e mais sensato a se fazer era esperar. Então, em um momento que eu dei um cochilo, o índio safado conseguiu se libertar das amarras. Ele me acertou com um golpe do cabo do machado e fugiu pela janela. Eu caí desnorteado e as minhas vistas ficaram embaçadas. E logo os garotos chegaram, pois ouviram os barulhos do índio fugindo. Levei algum tempo para me recuperar da pancada, e logo escutamos urros altíssimos nas intermediações da fazenda. Sabíamos que a fera havia retornado. Então apagamos os lampiões e ficamos todos em silêncio para aquilo ir embora. Esqueci de mencionar que a fazenda não tinha energia elétrica. Então usávamos lampiões e a água vinha do poço. Diferente da última vez, a fera não tentou arrombar as portas e janelas. Mas escutamos aquela criatura tacar 2 objetos de encontro à porta. Porém, não nos arriscamos de sair lá fora naquela noite. Além do mais, todos nós já tínhamos certeza que a fera era de fato o velho índio. Sexta-feira, 5º dia de acampamento. Na manhã seguinte, estava um total silêncio. A neblina cada vez mais densa e o frio muito mais congelante. A chuva havia parado, mas logo escutamos um grito vindo lá de fora. Corremos até lá e vimos Jacob totalmente em pânico. Ele gritava enquanto olhava para as cabeças de Lawrence e Peter, que estava ali no chão, ambas com as bocas abertas e com uma expressão de horror. Chamei os 4 garotos para dentro de casa. Pedi que colocassem mais reforços nas portas e janelas, pois passaríamos aquele dia ali no casarão. Iríamos preparar as nossas armas e dormir bem cedo, pois no sábado partiríamos cedo rumo à vila, pois agora o índio estava com mais raiva de nós e com certeza ele queria se vingar. A chuva veio com tudo, impossibilitando até de sairmos lá fora. Era somente Trevor, Mike, Jacob, John e eu. Então precisaríamos de toda cautela possível e passamos o resto do dia trancados no casarão. E por volta das 20 horas, a chuva finalmente parou. Mas escutamos os uivos altíssimos vindo de dentro da floresta. Apagamos todos os lampiões e o cansaço finalmente nos venceu e acabamos dormindo. Sábado, último dia de acampamento. Naquela manhã de sábado, arrumamos as nossas coisas e, aproveitando que a chuva havia parado, pegamos as mochilas e seguimos a pé pela estrada de barro. E depois de 20 minutos de caminhada, percebemos que ali à frente vinham os 2 ciganos que estavam com o índio na floresta, no primeiro dia que chegamos ali.
tentamos passar por eles sem chamar atenção. Mas eles vieram em nosso encalço, nos questionando onde estava o índio. Disseram que o índio era amigo deles e tinham negócios a tratar. E da última vez que viram o índio, o mesmo disse que ia até a fazenda ao nosso encontro. Em um rápido momento, eu saquei a minha faca e acertei um dos ciganos no braço. Mas os dois sacaram as suas armas e nos renderam. Nos obrigaram a entrar na floresta e seguimos na mira das armas até chegarmos em uma cabana que ficava fora da trilha que cortava a floresta. A cabana tinha 3 cômodos, uma sala, banheiro e um quarto. Um dos ciganos nos amarraram, enquanto o outro permanecia com a arma apontada para nós. Eles queriam apenas saber onde estava o índio, e se nós falássemos, eles nos libertariam. Mas como não fazíamos ideia aonde estava o índio, eles disseram que ficaríamos amarrados ali até o índio aparecer. Eu contei a eles toda a história e os garotos confirmaram os fatos. Obviamente, eles não acreditaram. Porém, um deles disse que daria uma volta pela floresta para procurar o índio e logo voltaria. A chuva começou pouco tempo depois e foi parar só por volta de 3 da tarde. O cigano parecia inquieto, preocupado com um amigo que ainda não havia retornado. Ele fumava um cigarro atrás do outro e eu tentei convencê-lo a nos soltar. Mas ele disse que nos soltaria somente quando o índio aparecesse, pois se o índio estivesse morto, todos nós iríamos morrer. Bem, de tanto forçar as cordas no meu pulso, eu fui conseguindo me soltar aos poucos. E só esperava a oportunidade de atacar o cigano. Ele estava sentado no chão à minha frente, encostado na madeira da cabana. E quanto a nós, uns estavam sentados e outros deitados no chão. Eu sabia que era uma questão de tempo para o cigano cochilar, e essa seria a minha hora de atacá-lo. Bem, deveria ser por volta de 18 horas, e nada do outro cigano retornar. Eu olhei para o cigano que estava na minha frente, e ele estava com a cabeça tombada e dormindo. Me levantei devagar e pronto para chutar a cabeça dele. Porém, o meu plano foi interrompido por gritos que vinham do lado de fora da cabana. O cigano que estava à minha frente despertou do sono e gritou para que eu me afastasse com a arma apontada para mim. E se eu me recusasse a afastar, ele me mataria. Bem, logo escutamos tiros que vinham do lado de fora. A escuridão tomava conta do lugar, mas assim que o cigano saiu da cabana para socorrer o amigo que gritava desesperadamente por ajuda, eu fui desamarrar os garotos. Então, escutamos vários tiros e gritos. Olhamos pela janela e não vimos muita coisa. Porém, a silhueta daquela fera saltou em cima de um dos ciganos e em questão de segundos, a fera destroçou o pobre cigano, enquanto o outro cigano atirava na fera. E enquanto ele atirava, víamos o clarão dos tiros, e aquela criatura se revelava um monstro ainda mais aterrador. O cigano entrou e trancou a porta da cabana, ficando de costas para a mesma, enquanto nos perguntava o que era aquela coisa. E antes que eu respondesse que a criatura era o índio que eles procuravam, a coisa quebrou a porta com as suas patas e puxou o cigano para fora. Eu e os 4 garotos abandonamos a cabana. Pegamos as lanternas em nossas mochilas e corremos mata adentro rumo à fazenda.
corríamos pelo escuro o mais rápido que podíamos. E em mais ou menos 10 minutos chegaríamos na fazenda. Pegamos a trilha e só iluminávamos o chão para saber em que estávamos pisando. A criatura saiu do mato e, em uma velocidade absurda, a fera pegou Trevor pela boca, que se alongava desproporcionalmente. E com apenas uma bocada, separou o corpo do pequeno Trevor ao meio. Continuamos correndo, mas logo foi a vez de Jacob ser morto pela fera. E finalmente, faltando apenas mais alguns passos para sairmos da floresta e entrarmos nas imediações da fazenda, a fera veio com tudo e derrubou o John. Eu, mesmo distante, parei para ajudá-lo e gritei para o Mike que continuasse correndo para a fazenda. A criatura logo preparou uma bocada em John, que estava ali caído e indefeso. Mas antes que isso acontecesse, o velho índio saiu do mato e perfurou a criatura com uma estaca de madeira. A coisa soltou um urro que quase me deixou surdo. O índio jogou a arma para John. Imediatamente ele disparou 4 vezes contra a criatura. Porém, só 2 tiros pegaram nas costas da fera. O índio puxou a estaca cravada na barriga da coisa de volta e mirou em seu peito. Mas a criatura pegou a estaca com as patas e tacou o índio para longe, na direção de John. O índio arremessado bateu em cheio no garoto, fazendo a arma que o mesmo segurava ser arremessada para mim. Rapidamente eu peguei a arma e fui caminhando com a mesma em punho em direção à criatura, que permanecia ali parada devido aos ferimentos. Apontei a arma na direção da fera, dei um sorriso e disparei as 2 últimas balas bem no peito do velho índio. Ele foi perdendo o ar e logo deu seus últimos suspiros. O John me olhava incrédulo, e suas últimas palavras foram perguntar por que eu havia feito aquilo. Em seguida, o lobisomem pegou John pela boca, e assim também o destroçou em poucos segundos. Caminhei até a fera e falei o seguinte: "Está feito, Davi." Então, a criatura voltou para o mato e eu segui rumo à fazenda. Assim que cheguei, eu falei para o Mike que tudo havia acabado, que eu matei a fera, que após morta, logo se voltou à sua forma humana, revelando que de fato era o velho índio. Porém, eu não fui rápido o bastante para salvar o John. O Mike e eu passamos a noite ali no casarão. O garoto estava abalado com tudo o que havia acontecido. No domingo de manhã, o ônibus retornou para nos buscar. Porém, só havia o Mike e eu. A polícia foi acionada, e esse foi o caso mais bizarro que aconteceu na história daquele lugar. O Mike não estava em condições de falar com a polícia, porém confirmou toda a minha história, e obviamente a polícia não acreditou na história do lobisomem, e toda a culpa dos crimes caíram no velho índio, exatamente como planejado por mim. O Davi apareceu logo em seguida, e ele estava todo machucado. Então a sua versão dos fatos é que ele ficou escondido na mata, fugindo da criatura. Voltamos para a cidade, e naquela mesma noite eu já estava em casa. Acabava de sair do banho, e logo me deparo com Davi. Ele havia acabado de entrar na minha casa, já que eu havia esquecido a porta aberta. Ele tirou a minha toalha, colocou a mão na minha cobra
e em seguida me deu uma mordida nos lábios e me perguntou como foi o plano. Bem, o nosso diálogo foi o seguinte. Ninguém suspeitou de você, Alexandre? Ah, somente o John quando eu atirei no índio. Mas isso não importa. Afinal, toda a culpa caiu naquele velho índio desgraçado. Mas por que você deixou o garoto escapar? O pequeno Mike. O seu plano não era matar a todos? Ora, Davi. Quem disse que eu deixei o pequeno Mike escapar? Ele está em estado de choque. Ele não vai conseguir conviver com tudo isso que aconteceu. Então, você me procurou apenas por vingança? Eu acho hilário, pois alguns deles não tiveram nada a ver com o que aconteceu com seu filho. Todos eles são culpados, Davi. Há um ano atrás, o meu filho de apenas 11 anos jogava bola com os garotos em um churrasco no sítio do pastor. Os garotos maiores usaram o meu filho como gandula, para buscar a bola quando fosse para longe. Porém, a bola caiu perto da cerca de arame e um fio elétrico estava caído sobre a cerca. E quando o meu filho pegou na cerca, ele foi eletrocutado vivo. Os demais garotos perceberam que tinha algo de errado com ele, mas ficaram ali zombando dele. E só depois, quando perceberam que era sério, eles foram e nos chamaram. Eu desliguei a eletricidade, mas já era tarde demais. O meu filho estava morto e a culpa foram daqueles garotos. E nenhum deles sentiram culpa ou remorso. E quando alguém perguntava o que aconteceu, eles zombavam, imitando o meu filho no momento da morte sendo eletrocutado. Eu me tornei o monitor do acampamento e fiz o grupo se perder na floresta e retornar para o mesmo lugar. Eu acertei a machadinha em cheio na cabeça de Paul e disse para os demais que o meu alvo era você, Davi, quando estava transformado na fera. O índio e os 2 ciganos foram um imprevisto no plano. Então, para resolver esse contratempo, eu fiz tudo parecer que foi obra do índio. Aquele velho já desconfiava de mim, e eu não podia o deixar vivo. Bem, Alexandre, você não queria o deixar vivo, mas você ficou sabendo que a polícia não encontrou o corpo do índio? Bem, se não encontrou o corpo dele, obviamente ele fugiu, você não acha? Não sei, mas isso não importa. Mas, e quanto ao Mike? Ele não desconfiou de nada? O Mike é um bom garoto. Ele foi o meu álibi perfeito. E você também, Davi. Aproveitei aquela noite, levei o Davi para o quarto e transamos loucamente. O Mike se tornou um garoto isolado, perturbado, e aos 18 anos ele deu um fim em sua própria vida. Eu vi o Davi pela última vez em 1998. Ele fugia de um grupo de caçadores de lobisomens. Tal grupo, vocês aqui desse canal os chamam de Descobre. Hoje, aos meus 71 anos de idade, mesmo sabendo que o meu fim está próximo, eu não me arrependo de nada do que fiz, pois eu sei que aqueles 11 garotos estão no inferno servindo o meu filho. Boa noite. Eu já passei por várias situações envolvendo o sobrenatural e o inexplicável, e com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão de que as nossas mentes nos protegem do desconhecido. E assim, nós bloqueamos memórias que não queremos aceitar na hora. Mas anos depois, elas aparecem na nossa cabeça. Incrivelmente,
Isso que eu vou relatar voltou para mim depois do que eu li sobre a experiência de outras pessoas com sombras. Então, aqui está algo que aconteceu comigo há quase 20 anos e que só agora eu estou lembrando. Bem, eu tinha 9 anos e passava o dia inteiro dentro de casa, e nesta época da minha vida eu tinha sérios problemas para conseguir dormir. Principalmente porque os meus pais apagavam todas as luzes da casa e ficava tudo escuro feito um breu e com muita pouca luz apenas vindo da rua. Eu me lembro de acordar no meio da noite ouvindo alguns sons esquisitos, mas distante. Eu achava que era só a minha imaginação, já que o meu irmão mais novo, que dividia o quarto comigo, parecia não ouvir nada. Mas eu ainda tinha a impressão de que tinha algo ali, parado nas sombras, me observando. As semanas passavam e todas as noites eu acordava, ouvia algum tipo de som, ou com a sensação de frio, ou às vezes algum pesadelo estranho me acordava. Eu nunca falei nada para os meus pais, já que eles nunca acreditaram em nada que tenha a ver com o sobrenatural. E se eu falasse, eu achava que parecia louco ou que estava mentindo. Então, eu tentei vários métodos para lidar com aquilo. Ver TV até tarde da noite, colocar o travesseiro sobre a cabeça e passar o dia todo fazendo alguma atividade física para estar completamente exausto durante a noite e não conseguir acordar. Porém, nada disso adiantava. E praticamente todas as noites eu acordava. Então, com o tempo, eu acabei aprendendo a me adaptar à situação. Se eu podia evitar os garotos mais velhos no colégio, que sempre queriam brigar com os mais novos, e evitar os garotos nada bons da vizinhança, eu podia evitar o que quer que fosse que rondava a minha casa durante a noite. Então, eu decidi que não seria mais intimidado no meu próprio quarto e usaria a melhor arma que eles tinham para isso: a escuridão. Então, eu acordava entre meia-noite e 2 da manhã e procurava por todos os lugares que tinham para me esconder. E depois de algumas noites, eu tinha toda a área mapeada na minha cabeça e eu sabia de todos os lugares para se esconder em todos os quartos, sala, cozinha, banheiros e armários. Então, em uma noite, eu me sentei em um canto para ver o que eu podia ver, e eles vieram. Eu fiquei surpreso, mas não com medo, o que é estranho para um garoto de 9 anos que tem medo do escuro. Eu mal podia ver as formas das sombras, e elas não eram muito grandes, mas ainda assim eram impressionantes. Algumas delas pareciam ter a forma de um cachorro, e outras pareciam com lagartos, e outras não tinham forma nenhuma, apenas sombras vivas se movimentando. Não eram muitas, 5 no máximo, mas estavam todas andando pela casa. Eu fiquei naquele canto por mais de 1 hora, até que eles foram embora. E na noite seguinte, eu decidi revidar. Onde eu conseguir a coragem para isso, eu não sei. E quando a noite chegou e as luzes foram apagadas, eu fiquei escondido de novo até eles chegarem. E quando eu os vi, eu decidi fazer algo que a maioria das pessoas não fariam. Eu resolvi confrontá-los. Então, eu me movimentei pela escuridão até ficar atrás de um deles e simplesmente eu falei: "Vocês poderiam sair da minha casa?"
Estranhamente, a sombra se virou como se tivesse me encarando agora. Ela ficou maior e se espalhou pelo chão. Mas tudo o que eu consegui falar foi: grande coisa, agora saia. E depois disso, elas foram embora. E isso se repetiu por mais algumas noites, até que toda aquela atividade paranormal cessou completamente. Mas cerca de uma semana depois, eu acordei lá pelas 2 da madrugada e senti uma vontade incontrolável de sair da minha cama o mais silenciosamente possível e me esconder atrás de algum canto. E foi isso o que eu fiz o mais rápido possível. Então eu vi ele, e quem quer que ele seja, tinha uma forma humana, mas completamente escuro. E era bem como as outras sombras. Mas a única coisa que eu conseguia perceber é que ele estava com um chapéu. E fora isso, não dava para notar mais nada. Ele andou até o pé da minha cama e se abaixou, procurando por mim. E de novo, eu não senti medo e imaginei que ele iria embora, assim como os outros. Então eu falei com uma voz alta e cheia de determinação: "Ei, sai de perto da minha cama!" Ele se virou para mim e simplesmente desapareceu. Na noite seguinte eu acordei de novo com a mesma sensação e de novo eu saí correndo da minha cama, mas desta vez eu decidi me esconder embaixo da mesa da cozinha, já que com a porta aberta eu tinha uma visão perfeita do meu quarto. E de novo o Homem-Sombra apareceu, e primeiro ele foi olhar no canto onde eu tinha me escondido na noite anterior, e então ele foi me procurar na minha cama. E dessa vez eu decidi bancar o caçador. Eu saí do meu esconderijo e me sentei na porta do meu quarto, com as pernas e os braços cruzados. Então eu soltei um riso baixo e esperei ele virar. E assim ele desapareceu de novo. Mas eu sentia a presença dele ainda. Então eu falei: "Olha, para de tentar se esconder. Esse é o meu quarto. E você nunca pode me encontrar aqui. Mas eu posso te achar. Saia daqui e não volte mais. Pois eu não tenho medo de vocês." Eu acredito que ele saiu logo depois que eu falei isso. E depois dessa noite, eu nunca mais senti nada de novo. Eu não tive mais problemas para dormir. E as minhas noites ficaram muito mais tranquilas depois disso tudo. Mas como eu disse, com os anos eu acabei me esquecendo disso tudo. Eu nunca contei este fato para ninguém. E nunca mais eu senti medo do escuro. Bem, eu acho que às vezes coragem é a melhor arma para enfrentar essas situações sobrenaturais. Obrigado, Fael, pelo espaço no canal e desejo a todos uma boa noite. Boa noite, eu me chamo José Mário, tenho 65 anos e sou nascido e criado no estado do Amazonas. Eu trabalhava com transporte de cargas pesadas e um dia, no ano de 1993, eu peguei um trabalho para transportar uma carga muito grande de madeira que seria usada em uma fazenda na construção de currais para cavalos e a troca do telhado e do piso de uma grande casa que tinha lá. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Eu estava levando a carga de Manaus
até uma cidade pequena do interior, onde ficavam pequenas fazendas. Era uma viagem de algumas horas. Só que ao chegar lá, eu fui recebido por um rapaz que era filho do dono do lugar. Ele me disse que o seu pai tinha saído com alguns trabalhadores para comprar mantimentos e que demoraria a chegar. Então provavelmente o meu caminhão só seria descarregado pela manhã. No outro dia, aconteceu que já era fim de tarde quando o dono chegou. E chegou com ele alguns homens, em alguns carros, e veio rápido em minha direção pedindo desculpas e que eu seria o seu hóspede até o outro dia. Eu falei que estava tudo bem e que ficaria lá sem problemas. Já era noite e eu estava perto do caminhão conversando com alguns trabalhadores. Eles estavam falando sobre uma coisa que tinha acontecido na semana passada. E quem contava era um senhor de mais ou menos 53 anos, que tinha uma voz bem rouca e baixa. Ele dizia: "Uma noite eu estava pescando com o meu irmão em uma cidadezinha da Bahia, onde morava a minha irmã. Lá tinha um açude muito grande, onde muitas pessoas iam pescar. E nessa noite nós estávamos em um lugar bem lá pro meio do açude. Então escutamos um grito seguido de um tipo de uivo muito alto que vinha de uma mata que ficava bem na margem do outro lado. A lua estava brilhando muito, pois era lua cheia naquele dia, e ficamos parados na água, olhando na direção de onde vinha o barulho. E foi quando vimos o que parecia ser um homem saindo de dentro da mata. Não deu para ver direito, mas com certeza ele era aleijado ou tinha algum problema na perna, pois andava muito estranho. Ele veio de frente até a margem e ficou olhando na nossa direção por um bom tempo. Até aí nós não estávamos com medo e nem nada, pois se fosse alguém querendo fazer alguma coisa, ele teria que nadar muito até onde estávamos. E nós estávamos armados com facas e espingarda caso ele viesse até nós. Só que aquilo que achamos que era um homem era outra coisa, porque até então ele estava de frente, mas quando ele ficou de lado, nós vimos que a cabeça dele não era de um homem, parecia a cabeça de um porco do mato adulto, e as pernas eram estranhas, pois parecia ter molas nos joelhos que iam bem para frente quando ele andava. Então, eu e o meu irmão começamos a remar com as mãos até o outro lado e voltamos para nossa casa bem rápido. E chegamos lá com a língua para fora de tão cansados, e o marido da minha irmã perguntou o que tinha acontecido para nós estarmos daquele jeito. Então falamos o que vimos lá no açude, e ele disse: "Vocês viram, foi o lobisomem. Outros pescadores mais antigos aqui da região deixaram de pescar à noite, depois de verem ele andando nas margens do rio à noite. Um deles disse que por pouco não caiu na tocaia dele. Quando ele pulou na água, ele foi por baixo até uma certa distância, e quando subiu para tomar ar, o bicho estava de pé na margem, olhando diretamente para ele. A sorte dele foi que já eram umas 4 horas da manhã, e ele ficou na água até o dia amanhecer." Bem, eu estava com o meu coração acelerado escutando a história do senhor, mas estava aliviado porque aquilo tinha acontecido lá na Bahia. Nós estávamos no interior do Amazonas, só que para minha surpresa ele falou: "Na noite passada, eu escutei o mesmo rosnado vindo do terreno vizinho." Me arrepiei inteiro, pois foi o mesmo rosnado que eu escutei lá no açude da Bahia. E quando ele falou isso, todos que estavam ali, eles se entreolharam e caíram na risada. "Essas coisas não existem, homem", disse o dono da fazenda, seguido de uma longa gargalhada. Então todos foram dormir, alguns na casa grande e outros em quartos que ficavam atrás da casa. Só que antes de ir, eu perguntei ao homem que estava contando a história se aquilo realmente era verdade. E ele disse: "Você não acredita? Então fica acordado que tu escuta. Tem um bicho desses por esses lados,
porque eu escutei ontem, e eu tenho certeza que é a mesma coisa que eu vi lá na Bahia. Bem, eu custei a dormir naquela noite, pois qualquer barulho que eu escutava eu já ficava com medo, mas acabei adormecendo. Então, uma certa hora da madrugada, eu acordei e a primeira coisa que veio na minha mente foi a história que eu tinha escutado mais cedo. Eu virava de um lado para o outro tentando dormir, mas não conseguia. Eu levantei e fui até a janela do quarto, acendi um cigarro e abri um pouco a janela. E depois eu dei uma conferida se não tinha nada de estranho por perto. Eu já estava fechando a janela quando eu vi o velho que estava contando a história do lobisomem, andando em direção à cerca do lado de fora. Ele segurava uma espingarda e andava devagar, como se estivesse se escondendo. Então ele disparou um tiro e começou a gritar: "Vem, seu demônio, vem!" Eu olhei para onde ele tinha atirado e vi uma criatura que me causa pesadelos até hoje. Era escura como um cão, muito negro e grande, e as pernas, era como o velho tinha falado, pareciam quebradas e os joelhos bem destacados na frente. Aquilo soltou um tipo de rosnado e correu em direção ao mato. O tiro acordou todos da casa, que saíram em direção ao velho perguntando o que ele tinha visto, enquanto o velho só falava: Eu sabia, é um lobisomem, ele ia nos atacar, só que eu já o esperava. Eu corri na direção dos homens e fui em direção à cerca tentando ver alguma coisa, e eles falavam para todos pegarem armas e irmos atrás do monstro. Só que o velho falou que nós tivemos foi sorte, pois aquele bicho era esperto e ele não voltaria ali tão cedo. Os homens fizeram uma grande fogueira e ficamos todos do lado de fora até amanhecer. E ninguém dormiu com medo daquela coisa voltar. E quando amanheceu, os homens descarregaram o caminhão e o dono deu o dia de folga para todos, já que ninguém tinha dormido à noite. E logo depois eu fui embora cheio de perguntas, sem respostas, pois aquilo até então, para mim, era apenas uma lenda, uma história para filmes. Eu fiquei tão curioso que depois de uma semana eu peguei o meu carro e voltei até o lugar para saber se aquela besta fera tinha voltado. Porém, quando cheguei lá, as notícias não eram boas. Os homens disseram que em uma noite, um dos trabalhadores que voltava para casa de moto, ele foi perseguido pela criatura e quase morreu. E quando amanheceu, ele juntou as suas coisas e foi embora. O dono da fazenda pediu para a polícia fazer algumas rondas, pois tinha um animal muito grande invadindo a sua propriedade. O dono do lugar disse que contrataria alguns capatazes para tentar matar o bicho. Só que vai ser difícil convencer os homens que existe um lobisomem ali. Eu fui embora daquele lugar totalmente assombrado e nem olhei para trás. E depois disso, eu ouvi relatos de aparição em muitas cidades pelo Brasil inteiro. Mas graças a Deus, eu nunca mais vi. Boa noite.